do que a gente vai conversar hoje é carvão. Então, a gente vai tratar um pouquinho do que é, como ele se forma, falar sucintamente sobre as aplicações e as implicações ambientais desse tema. Então, a apresentação está estruturada com as seguintes temáticas. A gente vai falar um pouquinho da definição, do ambiente formador do carvão, falar o que é o processo de carbonificação, falar de composição química do carvão, os aspectos macroscópicos, que é o que a gente enxerga a olho nu, e microscópicos, o que a gente enxerga com o uso de equipamentos tecnológicos, microscópios eletrônicos, microscópios ópticos, falar um pouquinho dos recursos, de quanto tem de carvão, falar das suas utilizações e discutir os aspectos ambientais. Então, a primeira grande pergunta dessa palestra é: o que é carvão? Aqui eu tenho mostrando para vocês. Opa, a pessoa continua entrando, eu tenho que falar um pouquinho do que é o carvão. Então, aqui a gente tem uma foto, essa amostra é uma foto minha de um carvão de Criciúma. Então, o carvão, ele é toda essa substância escura que vocês estão vendo ali, essa substância preta, brilhante, assim, com brilho vítreo, e esse amarelinho aqui é um outro mineral associado ao carvão, que é a pirita. Então, durante essa palestra, a gente vai falar um pouquinho do que são esses dois constituintes, o carvão, especificamente, e a pirita associada, porque ela tem grandes implicações ambientais. Então, o carvão, ele é dito como o nosso combustível fóssil mais abundante, formado por uma mistura complexa de substâncias químicas em combinação, contendo predominantemente os elementos químicos carbono, hidrogênio e oxigênio, com quantidades menores de nitrogênio e enxofre. A parte orgânica do carvão está associada com umidade, que é a água contida dentro, em associação com esse material, e os ditos minerais orgânicos e inorgânicos, formados sim ou pós-deposicionais. O que quer dizer esse termo sim e pós-deposicional? Que a gente tem minerais orgânicos e minerais inorgânicos que eles podem ser depositados no mesmo momento que a matéria orgânica que forma o carvão ou formarem-se depois. O que é o carvão? Ele é formado por material oriundo de plantas. O material vegetal acumula nos pântanos, principalmente em um ambiente tropical ou semitropical. O material é progressivamente enterrado, levando a um aumento na temperatura e na pressão. Então, o carvão, ele nada mais é do que o acúmulo de matéria vegetal preservada. Aqui se faz uma grande distinção entre a origem da matéria orgânica, do que é petróleo e o que é carvão. O carvão, ele é oriundo de tecidos vegetais, enquanto o petróleo, ele é oriundo de algas, principalmente algas acumuladas em um ambiente marinho, enquanto o carvão, ele é oriundo de tecido vegetal, principalmente lenhoso, acumulado em ambiente continental ou litorâneo. Então, por definição, de acordo com o Schopf, 1956, o carvão é uma rocha combustível que contém mais de 50% em peso e mais de 70% em volume de material carbonoso, de matéria orgânica. Segundo a norma ISO de 2005, aí a gente está falando da caracterização moderna aceita para o carvão, ela descreve que o carvão é uma rocha sedimentar carbonosa derivada de restos vegetais com matéria mineral associada, correspondendo esta matéria mineral a um teor de cinzas igual ou inferior a 50% da massa.
O que essas definições elas significam? Elas significam que para tu considerar um material sedimentar, um material sedimentado, depositado por processos de sedimentação, para você poder considerar esse material como carvão, ele precisa ter pelo menos 50% de matéria orgânica. Então, essa é a diferenciação para outras rochas que elas vão ter também matéria orgânica associada, mas elas não têm grande quantidade. Elas vão ter 10, 15% de matéria orgânica. Vocês vão enxergar outros tipos de rocha escura, rocha preta que a gente vê por aí. Um solo turfoso, por exemplo, é um caso, um solo orgânico, porque ele vai ter menos de 50% de matéria orgânica. Por consequência, ele não pode ser considerado como carvão, mas sim como rocha carbonosa. Então, essa distinção é importante que seja feita. Então, uma questão é, carvão mineral, comentei com vocês no começo da apresentação, que esse termo ele tem alguns problemas. O carvão fóssil, ele é impropriamente chamado de carvão mineral. Designação essa incongruente, já que o carvão, pela sua gênese, natureza e composição, é uma rocha orgânica. A designação carvão mineral, ela tem origem comercial e não científica, em contraste a carvão vegetal. Então, ele é um termo usual, coloquial, exatamente para a gente diferenciar carvão vegetal, carvão de churrasco, de carvão oriundo, carvão geológico, carvão oriundo de rochas, uma rocha carvão. Então, o termo carvão mineral ele não é apropriado cientificamente, porque ele não é uma rocha constituída de minerais, mas sim de matéria orgânica. O que é um mineral? Mineral é uma substância, uma reunião de vários elementos químicos ordenados de forma cristalina, formando um cristal, tendo um ordenamento muito claro. Então, o carvão ele não tem um ordenamento cristalino. A matéria orgânica que compõe o carvão, ela não tem esse ordenamento cristalino, ela tem um ordenamento orgânico. Então, ela não é um mineral. Por consequência, esse termo ele não é correto cientificamente. A gente usa muito no coloquial para diferenciar carvão fóssil de carvão vegetal. Cientificamente, para se fazer essa distinção, se chama só de carvão, ou se usa o termo carvão fóssil para diferenciar o carvão vegetal, o carvão produzido agora, artificialmente, daquele carvão produzido natural, da rocha carvão. Então, essa definição ela é bem importante. Então, do que é constituído... Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Do que é constituído o carvão? O carvão, em termos físico-químicos, ele é constituído de 4 fases. Ele é constituído de umidade, que é a água presente dentro dos poros do sólido da matéria orgânica, teor de cinza, que é o conteúdo mineral associado à matéria orgânica, matéria volátil e carbono fixo. Então, a matéria orgânica que compõe o carvão, ela está no carvão em 2 formas. Ela está no que a gente chama de carbono fixo, que é o carbono que está sólido no carvão, e a matéria volátil, que é o carbono que está volatilizado ou facilmente volatilizável a baixas temperaturas. Então, o carvão, em termos físico-químicos, ele é constituído por esses 4 compartimentos: umidade, cinza, matéria volátil e carbono fixo. Como se forma o carvão? O carvão, ele é oriundo, ele é resultado de processos geológicos de longo prazo, processos geológicos que ocorrem ao longo de um tempo significativo.
Então, essa figura aqui ela é muito ilustrativa de como forma o carvão. A gente tem compostos orgânicos, tecido lenhoso, então árvores, tecidos associados, como folhas, esporos, raízes, cascas. Todo esse material ele é depositado em um ambiente, depositado no solo, ele morre, só que quando ele morre, a ordem normal é de uma planta, por exemplo, de uma árvore, quando ela morre, ela sumir, ela se desintegra, ela é transformada toda em CO2. Entretanto, a gente tem alguns ambientes que eles protegem essa degradação. Quando eles protegem essa degradação, eles vão ficando enriquecidos em matéria orgânica. Esses são ambientes que vão ser originários para carvão. Então, a gente tem componentes orgânicos associados a um ambiente ligeiramente afogado com água. Então, uma árvore, por exemplo, caindo dentro de uma beira, de uma lagoa, de um açude, sendo protegido da degradação. Esses processos da água protegendo, só que o ambiente natural ele é muito variável. A gente tem vento, tem enxurrada. Então, esses processos eles acabam trazendo, além de matéria orgânica, constituintes minerais. Então, os grãozinhos de areia, argila, barro, vão vindo para esse ambiente e todos vão se associando à orgânica e assim sucessivamente vai sendo preservado aquela matéria orgânica que vai originar o carvão. Essa matéria orgânica é o que a gente conhece usualmente como turfa. Vocês estão aí na região de vocês, vocês têm bastante esse solo, aquele solo bem preto, meio pegajoso, meio pastoso, que se tu pula em cima, assim, o chão chega a balançar. São os depósitos de turfa, são depósitos enriquecidos em matéria orgânica preservada, em tecidos vegetais preservados, e esse tipo de material, ao longo de milhares de anos, ele vai acabar formando o carvão. Então, o carvão, ele é originário em ambientes de turfeiras, ambientes onde os restos vegetais são preservados em abundância. Então, se vocês estudaram em aula já a origem do petróleo, vocês estudaram que a matéria orgânica que origina o petróleo é matéria orgânica acumulada em ambiente lacustre, por exemplo, lacustre, marinho raso, e debaixo de águas moderadamente profundas. O carvão ele é um pouco diferente. Como o carvão ele é associado a tecido vegetal de árvores, de plantas, principalmente, esses tecidos lenhosos, então tem que ser um ambiente onde tem árvore. Então, ou você está num ambiente muito próximo da costa ou próximo da costa. Só que também é importante que tenha área alagada, para que essa matéria orgânica caia e dentro d'água ela fique preservada. Porque se ela ficar exposta ao ambiente, isso a gente pode ver com qualquer madeira na rua em casa. Logo, logo ela vai apodrecendo e todo aquele tecido vegetal não fica preservado. Então, como eu falei, o carvão ele é tipicamente desses ambientes, desses locais que tem presença de água. Então, o carvão, na sua formação, ele tem alguns ambientes deposicionais bem típicos. Existe o que é chamado de carvão lírico, que é aquele depositado em regiões sem conexão hidrológica com o mar, e o carvão parálico, que é aquele carvão aonde há conexão com o mar. Então, quando a gente pensa num lago, num açude, lá no meio do continente, para dentro do continente, a gente tem um ambiente límico. Quando a gente tem um ambiente costeiro, como aí onde vocês estão, essas lagoas costeiras, onde eventualmente entra água salgada, a gente tem o que é chamado de um carvão parálico. Por que essa distinção é feita? Porque a água do mar ela é rica em sulfato. Então, os carvões parálicos, eles vão ter um aporte muito grande, eles vão receber muito sulfato. Depois a gente vai ver qual o problema, a gente vai ver em mais detalhe qual o problema que faz essa presença significativa de sulfato, quando provoca a drenagem ácida,
provocam os grandes desastres ambientais que a gente tem associado à mineração de carvão. Então, os fatores para a formação de carvão. Eu falei para vocês que a matéria orgânica, originalmente, ela é depositada em uma turfeira. Mas o que precisa? Precisa só de uma turfeira? Não, precisa de clima. Então, precisa de um clima que seja propício à preservação de matéria orgânica. Nesse sentido, tu pode ter dois cenários. Uma região quente, onde tem muita produção de matéria orgânica, imagine na Amazônia, por exemplo, árvores gigantes, ou um clima mais frio, tipo em cima da serra, aonde a matéria orgânica se degrada pouco. Então, apesar de ter pouca produção, há muita preservação. Então, no fim das contas, o balanço também é positivo. Além disso, a gente precisa de um ambiente geológico propício a essa formação. Então, o que é um ambiente geológico propício? A gente precisa de uma coisa chamada subsidência. O que é subsidência? Conforme aumenta o peso do terreno, ele vai baixando, criando mais espaço para acumular matéria orgânica. Porque quando vocês pensam, eu tenho um buraco lá e eu vou preservar a matéria orgânica lá, daqui a pouco aquele buraco fica cheio de matéria orgânica e eu não preservo mais. Então eu preciso que exista um processo que esse buraco ele vai sempre afundando. E a subsidência é esse processo. Conforme mais peso de superfície, a superfície vai afundando, criando mais espaço. Assim a gente consegue produzir grandes depósitos de matéria orgânica. Outra coisa que precisa é velocidade de soterramento. A turfeira ela vai ser preservada, mas para que ela se transforme em carvão, ela precisa de milhares de anos protegida, sendo prensada pelo peso de rochas que estarão acima. Então, os processos geológicos eles vão evoluindo e vão formando mais rocha em cima. Quanto mais rocha for formando, mais pesada fica essa prensa que vai transformar a turfa, a matéria orgânica vegetal acumulada, em carvão. Além disso, precisa de um ambiente propício. Então, precisa de umidade, o ambiente precisa estar úmido, precisa de bastante água para evitar a degradação da matéria orgânica. Precisa de acidez para que as bactérias que alteram a matéria orgânica sem degradar, que é o processo de carbonificação, atue, e precisa de um potencial redutor, porque quando há um potencial oxidante, a matéria orgânica ela é transformada em CO2. Então, precisa que tenha um ambiente redutor, um ambiente pobre em oxigênio, para que a matéria orgânica seja preservada. Então, o processo de carbonificação, ele nada mais é do que o esmagamento dessa turfa, dessa matéria orgânica que ficou preservada, o esmagamento consecutivo dela. Quanto mais esse material é esmagado, quanto mais rocha é acumulada em cima dessa turfa, aumenta a pressão e aumenta a temperatura. Aumentando pressão e temperatura, essa tua turfa ela vai perder água, principalmente, ela vai perder água concentrando carbono. Então, assim que tu transforma uma turfa é um material orgânico com 70%, às vezes até 80% de água, em um carvão, que é um material que tem 70%, 80% de carbono e baixíssima quantidade de água. Então, esse processo é chamado de carbonificação. O material vegetal, ele vai perdendo água, ele vai perdendo hidrogênio, vai perdendo oxigênio e vai aumentando a quantidade de carbono e a quantidade de poder calorífico. Então, essas mudanças que ocorrem quando essa prensa geológica, que são todas as rochas que vão se formando, se acumulando sobre essa turfa já preservada, são denominados de processo de carbonificação, que é o que transforma a turfa em carvão.
Então, aqui, só para mostrar para vocês o evolutivo disso, PIT é turfa. A turfa, que é a matéria orgânica inicial preservada, ela é um material contendo por volta de 60% de carbono. Só que ela pode chegar a ter até 75% de umidade. Enquanto o carvão betuminoso, que está lá na outra ponta, ele vai ter 8% de umidade. O carvão betuminoso é o que nós temos aqui em Santa Catarina. Então, essa variação de quantidade de água e de carbono concentrado é o processo de carbonificação. Então, a gente sai de um solo, de uma terra preta, de uma turfa, que está rica em matéria orgânica, mas que tem muita água, para um material com matéria orgânica muito concentrada, um teor altíssimo de matéria orgânica, que é o carvão. Então, esse é o conteúdo orgânico do carvão. Além do conteúdo orgânico, lá naquela figurinha que eu mostrei o processo de formação do carvão, eu mostrei para vocês que o material orgânico é preservado, o tecido lenhoso, só que a gente está num ambiente natural. Imagine as lagoas que existem aí na região de vocês. O vento vai trazer areia, uma chuvarada vai trazer uma água barrenta. Então, constituintes minerais também são associados ao carvão. Esses constituintes minerais, eles são de 3 origens. Eles são do que a gente chama de detrítico, que é aquele que é trazido pela chuva, trazido pelo vento. Altigênico, que é aquele que se forma dentro do ambiente pela alteração desses constituintes trazidos pelo vento e pela água, e, eventualmente, a alteração desses constituintes ela vai formar tanto o que se chama de alteração diagenética quanto altigênica. Esses materiais em abundância no carvão, em média, claro que cada material tem a sua constituição específica, eles são em termos de enriquecimento: silicatos, carbonatos, oxidróxidos metálicos, então ferro, óxido de ferro, óxido de manganês, sulfatos e sulfetos, e por último, os fosfatos. Sulfatos e sulfetos, a gente vai ver logo mais que eles são o grande problema ambiental associado a essa atividade, às atividades de mineração de carvão. Então, do ponto de vista geoquímico, os minerais eles podem ser formados em 4 estágios. O mineral ele pode ser singenético, que ele se forma junto com a turfeira. Ele pode ser diagenético, que ele se forma logo após a turfeira ser protegida, soterrada por outros sedimentos, ou ele pode ser mais tardio dentro do processo de formação do carvão. Vou voltar aqui. Então, falando um pouquinho especificamente agora do sulfeto, porque o sulfeto no carvão ele vai ter grandes implicações ambientais na mineração de carvão, então é importante que ele seja entendido. Lembra que eu falei dos carvões límicos e parálicos e da importância dessa distinção? Quando os carvões eles são parálicos, eles estão próximos ao mar, eventualmente a gente tem lá uma ressaca, uma entrada de água salgada nesse ambiente que está formando matéria orgânica, preservando matéria orgânica. Quando essa água do mar entra em contato com o ambiente, ela vai trazer bastante sulfato. A água do mar ela é enriquecida em sulfato. Esse sulfato, ao entrar em contato com aquele ambiente redutor que eu falei, com aquele ambiente empobrecido em oxigênio, com bactérias mexendo na matéria orgânica, produzindo metano, ele vai acabar formando um mineral chamado pirita. O que é a pirita? É um sulfeto de ferro. É um mineral que tem ferro e sulfeto, FeS2. A pirita ela é importantíssima porque ela vai ter o carvão, a depender da quantidade de pirita que ele tem, ele vai ter importantes implicações ambientais e agravantes ambientais na sua operação.
Então, o carvão de ambiente, principalmente de ambiente parálico, ele recebe água do mar, rica em sulfato. Esse sulfato vai proporcionar a produção de pirita associada àquela matéria orgânica preservada. A gente tem isso em carvões e a gente tem isso acontecendo, por exemplo, nessas nossas lagoas costeiras, que elas têm turfeira e elas têm entrada de água salgada porque elas estão próximas da costa, eventualmente tem uma grande ressaca, algum fenômeno assim, e entra água salgada no ambiente. Então, aqui para mostrar para vocês a importância disso, essa aqui é uma foto de um carvão da nossa região. Todos esses materiais aqui, ó, pretos, mais brilhantes ou mais escuros, eles são carvões. E esse amarelão gigantão aqui é uma pirita, um sulfeto de ferro. Aqui é aquela mesma foto que eu botei lá no começo. Então, aqui a gente tem um carvão brilhante, que é tido dentro da classificação visual como um carvão brilhante. Ele é um carvão que é pura matéria orgânica, então por isso ele tem esse brilho que parece um vidro. A gente tem um carvão fosco, que ele é preto, mas é fosco, porque tem uma mistura de matéria orgânica com matéria mineral. E a gente tem esse amarelo aqui, que de novo é uma pirita. Vocês estão vendo o tamanhão do bicho aqui. E depois a gente vai discutir por que tantos problemas ambientais associados a ele. Então, o carvão, em termos macroscópicos, em termos do que a gente pode olhar, ele é constituído por constituintes que a gente chama de carvão brilhante e carvão fosco. Então, a gente vê o carvão brilhante e o carvão fosco. O carvão brilhante é o carvão muito puro, o carvão fosco é o carvão, a matéria orgânica associada à matéria mineral, aos minerais, às substâncias que não são úteis energeticamente, porque o carvão, lembre-se, é um recurso energético. Em termos microscópicos, a gente consegue enxergar algumas estruturas no carvão que são denominados de macerais. Vocês sabem o que é um mineral. Mineral é uma substância química ordenada estruturalmente. Maceral, ele não tem uma estrutura organizacional como um mineral, mas ele tem uma forma, ele tem uma característica visual que lhe diferencia. O que dá essa característica visual? A origem da matéria orgânica. Então, tecidos lenhosos, eles vão gerar um tipo, isso visto em microscópio, um tipo bem claro de constituinte do carvão de maceral, que é chamado de vitrinita. Esses materiais de tecido lenhoso, quando eles foram muito degradados na turfeira, então muito degradados quando? Quando eventualmente teve uma seca e a madeira, ao invés de ser preservada, ela apodreceu. Quando ela apodrece, ela forma inertinita. Alguns tecidos orgânicos, que eles são gordurosos, eles são tecidos ditos mais hidrogenados, esses tecidos eles vão formar um outro constituinte muito claramente diferenciável, que é a liptinita. Então, a liptinita ela é associada a esporos, a sementes, às folhas das plantas, porque ela tem uma origem diferente, então visualmente a gente consegue diferenciar. Além disso, no microscópio, a gente consegue ver os minerais. Então, são esses 4 tipos de substâncias que a gente consegue diferenciar no microscópio observando um carvão. Aqui eu tenho algumas fotomicrografias para mostrar para vocês. Então, esses constituintes cinza, eles são vitrinita, tecido lenhoso preservado. Esse branquinho cheio de furinhos aqui, que parece um queijo, aqui nas várias imagens, é inertinita, que é um tecido lenhoso que sofreu apodrecimento, degradação. E esses materiais aqui, que na imagem de cima eles estão pretos,
e na de baixo eles estão laranja, são as liptinitas. O que diferencia elas? Esses tecidos de origem de tecidos mais hidrogenados, eles têm fluorescência. Com uma luz especial, eles brilham diferente. Então, na luz normal do microscópio, eles aparecem pretos, mas quando a gente coloca uma outra luz, tipo aquela luz roxa de festa, sabe? Uma luz parecida, uma luz tipo aquela que ela faz certas coisas brilharem, tipo limão, com aquela luz roxa. Quando você ilumina uma liptinita com um tipo de luz especial, ele apresenta um brilho diferente. Então, esses são os constituintes macroscópicos vistos a olho nu e microscópios vistos por equipamentos ópticos para carvão. Então, aqui a gente encerra a constituição do carvão. Eu sei que eu estou falando meio a jato aí para tentar seguir todo o roteiro sem estourar o tempo. Então, em termos de recursos mundiais, aonde que a gente tem carvão? As reservas de carvão no mundo, elas totalizam 800 e quase 850 bilhões de toneladas. Essa quantidade é dita como suficiente para sustentar o uso mundial por mais 130 anos. Então, a gente tem muito material. As reservas, elas estão bem distribuídas. Isso difere bastante do carvão para o petróleo, porque o petróleo ele está principalmente concentrado em 7 ou 8 países do mundo. Por isso que a gente tem guerra, problema de flutuação de preço. O carvão ele é bem distribuído mundialmente. Então, ele é um combustível mais estável em termos políticos e econômicos. No Brasil, aonde que a gente tem carvão? No Brasil, a gente tem carvão no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, muito bem conhecido, e minerado, explorado, e algumas ocorrências pelo mundo, pelo resto do Brasil, que são só conhecidos, mas nunca foram estudados a fundo ou são explorados comercialmente, não tem minas. Então, eles são associados ao que a gente chama de bacia sedimentar do Paraná, que é o 9 aqui. Então, aqui, essas reservas estimadas e conhecidas, e a nossa reserva aqui da bacia sedimentar do Paraná, que totaliza 10 milhões de toneladas. Como é que esse carvão é retirado do ambiente? Como é que funciona a mineração? A mineração de carvão, ela é uma mineração secular. Existem ocorrências, registros conhecidos de mineração de carvão de mais de 700 anos na Europa. E na maior parte das outras regiões a gente está falando de 200 anos. Então o carvão ele já era explorado há muitos anos para forjas, para produzir espadas, esse tipo de coisa, mas comercialmente e muito minerado começa nos últimos 150 anos com a invenção da máquina a vapor. Que aí a máquina a vapor ela usava carvão para produzir calor, produzir vapor, né? Calor que produzia vapor que tocava a máquina. Então o carvão ele foi o combustível da Revolução Industrial e a partir daí que a sua pesquisa, exploração se torna profundamente estabelecida mundo afora. Então, como é que funciona a mineração de carvão? Existem duas formas de se minerar carvão: céu aberto e subterrâneo. Céu aberto é a gente tirar tudo que está na cobertura, tudo que está em cima da camada de carvão e acessar a camada de carvão. Subterrâneo é a gente fazer um túnel, um poço, e ir até lá no fundo, onde tem carvão, e aí minerar o subsolo, minerar lá por baixo, fazer túneis, cavernas, como a gente vê nessas figuras aqui. Essa foto mostra uma máquina de grande porte, uma escavadeira gigantesca minerando carvão. Então, essa máquina ela vai retirar todos os materiais que não têm interesse econômico acima da camada de carvão para se acessar esse recurso energético economicamente interessante que é o carvão. Essa foto só para mostrar que são máquinas gigantescas. Aqui o seu Zé aqui dentro da máquina e vocês veem o tamanho que é
a escavadeira dessa máquina aqui, ó. Vocês estão vendo lá essa escavadeira e aqui a dimensão que ela tem. Então, são minerações que podem ocorrer em grande escala, grandes áreas. Aqui a gente tem alguns retratos. Essa aqui é a mineração da Vale, em Moçambique. Então, vocês veem, todo o material de cobertura é retirado e lá embaixo, esse preto é a camada de carvão que eles estão minerando. Então, aqui a gente vê uma imagem, a mesma coisa. Todo esse material aqui em cima de cor mais clara, ele é removido para se acessar a camada de carvão que está aqui embaixo. Isso aqui é uma foto, o crédito não apareceu aqui porque está em branco, mas é numa mina no Rio Grande do Sul, de céu aberto. A mina do subsolo ela é diferente. A gente não remove o material que está cobrindo o carvão, a gente faz um túnel e vai direto na camada. Só que quando a gente vai direto na camada, vocês imaginam que se a gente não deixar nenhuma parede, nenhum pilar, ela desaba. Então é assim que funciona a mineração de carvão. Essas máquinas cheias de dentes que vão moendo o carvão, quebrando ele, mas é deixado, vocês veem aqui, ó, pilares para sustentar o próprio carvão. Então essas são as duas formas de se minerar carvão. Carvão de subsolo e carvão de céu aberto. Agora, para que serve o carvão? Eu falei aqui da mineração, que ela tem 150 anos e está associada à Revolução Industrial. Mas o carvão é tão importante assim? Ele precisa ser minerado? Ele é importante? Então, o carvão, ele tem 5 usos principais. A gente tem o uso do carvão para combustão, que é queima, para gerar calor. Então, gerar calor em termoelétricas para energias, em trens ou máquinas para gerar vapor. Ele é usado para combustão. Ele pode ser usado para gaseificação, que é um processo de transformar esse carvão em gás, transformar em metano, para depois usar esse metano para as diversas finalidades. O carvão ele pode ser usado para liquefação, que na verdade é um processo que tu transforma o carvão em gás e depois sintetiza ele para transformar em líquido. Então tu pode produzir inclusive gasolina, querosene a partir do carvão de um sólido. Tu pode usar o carvão para outros materiais, para produção de materiais sintéticos, porque é um material rico em carbono. Então qualquer material sintético que tu precise de bastante carvão, bastante carbono, tu pode usar o carvão como matéria-prima. Inclusive o diamante industrial, por exemplo, produção de diamante industrial. O diamante é um mineral rico em carbono, pode usar como material de origem fornecedor desse carbono, o carvão. E além disso, para a siderurgia. O carvão ele é importantíssimo para a produção de aço, por exemplo. Então, ele é usado na siderurgia. Quando vocês falam, vocês ouvem falar de aço carbono, o que é o aço carbono? Minério de ferro e carvão. O carbono do aço carbono, ele vai vir do carvão. Então, esses carvões, todo o carvão serve para todos esses usos que eu falei? Não, depende da composição. Então, o carvão lignito, que é aquele menos evoluído que eu mostrei lá na figura da evolução, logo depois da turfa, ele serve principalmente para gerar calor. Por quê? Porque a quantidade de matéria orgânica em relação à quantidade de água ainda é muito alta. Então, o carvão subbituminose, ele já vai servir para geração elétrica, produção de cimento, aqui está cimento porque essa figura é em espanhol, e usos industriais. E aí tu tem os carvões ditos compactos, que são os carvões mais evoluídos, mais compactados. Esses carvões, eles têm as finalidades mais nobres, porque eles são mais ricos em carbono. Então, só para vocês terem uma ideia da importância do carvão, mais de 40% da energia elétrica do mundo é gerada por carvão. Essa figura também, a legenda estava em branco, não apareceu aqui, mas tem crédito.
Essa 41% da energia elétrica do mundo é gerada em carvão. Nos Estados Unidos, ele representa 50% da geração. Na China, quase 80%. Então, o carvão ele é importantíssimo para muitos países dentro da sua matriz energética, para gerar energia elétrica. No Brasil ele é importante? Nem tanto, porque o Brasil tem muita água, então a gente consegue tirar muita energia da água, mas nem todos os países têm essa possibilidade. Então eles têm que ir para outras matrizes, e uma das principais matrizes do mundo é o carvão. Então, para vocês terem uma ideia, o carvão ele entra na indústria do cimento, por exemplo. Para cada tonelada de cimento que a gente produz, é necessário pelo menos 200 quilos de carvão. Na redução, ele vai participar na produção, no cozimento ali nos processos físico-químicos para compor o cimento, vai carvão. Então, para a produção de alumínio, muitos dos processos de produção de alumínio, o alumínio tem uma produção que usa muita energia. No Brasil, normalmente, grandes usinas de alumínio elas são associadas a hidroelétricas. Só que, mundialmente falando, não há essa disponibilidade grande de energia hidroelétrica. Então, pelo menos 50% do alumínio produzido no mundo, ele é produzido a partir de energia originada do carvão. O aço também, o aço carbono, ele é prioritariamente produzido por um processo siderúrgico que usa carvão. Atualmente existe um processo que eles chamam de coque verde, aonde consegue se produzir aço a partir de carvão vegetal. Então, árvores de reflorestamento, mas no geral, quase todo o aço do mundo, ele é produzido com carvão mineral. Então, como é que funciona a produção do aço? Existe um forno que embaixo dele, na base dele, ele tem uma labareda e você coloca dentro desse forno um interestratificado, um sanduíche de minério de ferro e carvão na forma de coque, um carvão processado. Esse material todo, ao pegar fogo, ele vai reagir, o carvão vai reagir com o minério de ferro, os dois vão se fundir, produzindo aço. Então, quase 80% do aço do mundo é produzido a partir dessa reação entre carvão e minério de ferro. Só que aí a gente vai entrar na questão que é a seguinte: tudo isso é muito importante, o carvão dentro da produção econômica, dentro da matriz econômica, da matriz energética. Por consequência, ele é muito minerado, extremamente minerado nesses últimos 150 anos em todo o mundo. Só que a mineração do carvão, ela vai produzir alguns impactos ambientais negativos. Então, vocês imaginem o seguinte: eu falei lá de minerais altigênicos, minerais formados junto com o soterramento, com o processo de formação do carvão. Só que é o seguinte: o processo de formação do carvão, ele é um processo, eu falei lá para vocês, um ambiente de oxirredução. É um ambiente pobre em oxigênio. O oxigênio ele faz o quê? Ele altera, ele oxida as substâncias. Um caso bem emblemático é a ferrugem do ferro. Então, o ferro em contato com o oxigênio, ele vai enferrujar, ele vai alterar. Então, todos os minerais formados junto com o carvão, assim como o próprio carvão, eles são minerais que eles são estáveis em um ambiente que tem pouco oxigênio. Então, lá soterrado, debaixo da terra, debaixo de metros e metros de rocha e sedimento, esse material, o oxigênio não tem acesso a esse material, a esses minerais. Então, eles ficam estáveis. Quando a gente minera e a gente tira aquele mineral lá do fundo
e traz ele para a superfície, ele perde estabilidade química. Por que ele perde estabilidade química? Porque no ambiente, o nosso ambiente superficial é rico em oxigênio. Então, essa alteração desses minerais, principalmente a pirita, ela vai se desestabilizar, formando algo que a gente conhece como drenagem ácida. Então, por que isso é muito importante para nós aqui, para a nossa região e para diversas outras regiões do mundo? Muitos dos carvões explorados pelo mundo, eles são parálicos, eles são de ambientes costeiros. Então, essas turfeiras que deram origem ao carvão, elas receberam muita água do mar. Como elas receberam água do mar, elas são ricas em pirita. Quando tu minera e expõe esse material ao oxigênio, essa pirita altera. Quando ela altera, ela vai formar óxido de ferro. Lembre-se que a pirita é um sulfato de ferro. Ela vai formar óxidos de ferro, ferro reduzido, ferro oxidado, a depender da reação, e ácido sulfúrico como resultado final. Então, tu vai ter o quê? Uma acidificação da água e um enriquecimento em ferro dessa água. Então, a gente vai ter esse cenário aqui dessas águas terrivelmente coloridas. Por que essa água está com cor de ferrugem? O que é a ferrugem? É o ferro oxidado. A desestabilização da pirita, a oxidação da pirita, ela vai produzir também óxido de ferro. Não deixa de ser uma similaridade com uma ferrugem e ácido sulfúrico, H2SO4, que vai acidificar a água. Essa problemática ela é associada à mineração de carvão no mundo inteiro. Então, diversos carvões do mundo, principalmente os carvões parálicos, ricos em pirita, eles têm esse problema ambiental grave. No Brasil, na região sul, os nossos carvões, os carvões de Santa Catarina, os carvões do Rio Grande do Sul, os carvões do Paraná, eles são parálicos, eles têm 2, 3% de pirita. Por consequência, quando a gente minera esse carvão, quando a gente explora e expõe ele ao oxigênio, ele provoca a geração do que a gente chama de drenagem ácida de mina, DAN. Para vocês terem uma ideia, só aqui na região, no que é dito como bacia carbonífera, que vai desde Forquilinha, Criciúma, Lauro Miller, Siderópolis, Treviso, Uruçanga, as regiões que tiveram mineração de carvão, são conhecidos pelo menos 1.200 quilômetros de rios comprometidos pela drenagem ácida de mina. Então, a gente está falando em rios com alto sulfato e com pH de 3, 2,5, 3,5, pHs extremamente ácidos. Então, dentro do processo de gestão ambiental dessa bacia, a gente tem essa bacia, o dano ambiental nessa bacia foi tão profundo, tão significativo, que existe um decreto do ano de 1980 que no Brasil foram determinadas algumas áreas críticas para a poluição. São 14 áreas críticas no Brasil críticas para a poluição. E a bacia carbonífera de Santa Catarina é uma delas, tamanho dano ambiental existente na região. Então, a gente tem problema com lavra céu aberto, problema com boca de mina. Então, a gente teve aqui na região mineração de céu aberto, mineração onde toda a cobertura foi removida, e mineração de subsolo, onde se fez um túnel para acessar um minério. Então, existem pelo menos 822 bocas de mina, acessos à camada de carvão, abandonados na região. Muitos desses liberando drenagem ácida de mina para os cursos d'água. Aqui essa figura mostra a bacia carbonífera e as áreas impactadas. A gente tem conhecido 6.500 hectares de áreas impactadas pela mineração. Desses, 3.400 correspondem à mineração de céu aberto.
Então, a gente tem mineração de céu aberto e a gente tem depósito de rejeito, depósito de porcaria que os caras mineravam e jogavam o rejeito da mineração, essa pirita associada ao carvão, em qualquer lugar. Então, os efeitos, eles são terríveis aqui na bacia carbonífera. A gente tem, repetindo, 1.241 quilômetros de rios profundamente impactados por drenagem ácida de mina, pela mineração e disposição inadequada dos rejeitos da mineração de carvão. Então, assim eu concluo a palestra. O que eu busquei nessa palestra foi dar um geral, espero que tenha ficado claro e compreensivo para vocês o conteúdo, mas basicamente a mineração de carvão, ela é um processo que ela obtém um recurso energético importantíssimo, importantíssimo economicamente para a nossa região, importantíssimo economicamente, mundialmente falando, mas ela expõe alguns minerais que lá debaixo da terra, soterrados, eles estavam estáveis, tranquilinhos, só que quando eles vieram para a superfície, para o ambiente rico em oxigênio, eles